satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I've tried, and I've tried, and I've tried, and I've tried. I can't get no, I can't get no. When I'm driving in my car and a man comes on the radio, just telling me more and more about some useless information supposed to fire my imagination. I can't get no, 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 no. Hey, 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 that's what I say. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, 'cause I tried, and I tried, and I tried, and I tried. I can't get no, I can't get no. When I'm watching my TV and a man comes on and tells me how white my shirts could be, but it can't be a man 'cause it doesn't smoke the same cigarettes as me. I can't get no, 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 no. Hey, 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 that's what I say. I can't get no satisfaction. I can't get no girly action, 'cause I tried, and I've tried, and I've tried, and I've tried. I can't get no, I can't get no. When I'm riding around the world and I'm doing this and I'm signing that and I'm trying to make some girl who tells me, oh baby, baby, come back, or maybe next week, 'cause you see I'm out a losing streak. I can't get no, 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 no. Hey, 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 that's what I say. I can't get no, I can't get no, I can't get no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction, no satisfaction. I can't get no satisfaction. Uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa transmissão sobre a psicanálise. Nós que estamos falando aqui nesse momento sobre as neuroses e também sobre as não neuroses. Um conceito super interessante a partir das concepções de um livro muito bacana da Marion Minerbo e também das concepções de vários psicanalistas, Freud, Lacan, André Green, um psicanalista um tanto quanto contemporâneo. Então nós estamos compartilhando também essas transmissões aqui pelo canal do Ibrapsi, pelo canal Bruno Augusto Psicanalista e também pelo Instagram. Quem estiver nos acompanhando pelo Instagram, quiser também migrar lá para o nosso canal do YouTube, vai ser uma experiência muito mais legal, muito mais atrativa. A gente pode ali administrar melhor todas as perguntas. Então sejam muito bem-vindos, vocês que já estão aqui conectados conosco. Vocês perceberam que hoje a gente teve
uma mudança musical bem diferente. Nas últimas transmissões, nós que utilizamos aqui músicas francesas bem interessantes também, com ali aspectos muito interessantes que ditavam sobre a mente humana. E hoje nós começamos com Rolling Stones, um rock clássico, mas uma música um tanto quanto interessante que eu gostaria de, ao longo dessa transmissão, também chamar a atenção. E essa música que vai trazer para a nossa compreensão dessa transmissão de hoje, aqui conceitos super interessantes, para que a gente possa entender justamente o título dessa nossa transmissão de hoje. E qual é o título dessa transmissão? Anatomia da mente. Elementos constitutivos do aparelho psíquico. O interessante, quando falamos na psicanálise, é justamente essa experiência de sempre pensarmos a mente pelo aspecto constitutivo. Somos seres constituídos. Somos seres que vamos nos construindo, nos moldando, de acordo com cada uma dessas experiências que vamos vivendo. Somos a maneira de ler, pensar, agir e reagir em nosso meio e com o nosso mundo. Então, somos seres constituídos. Então, por isso, a importância de abordarmos esse termo. Anatomia da mente, os elementos constitutivos do aparelho psíquico. O Freud, desde lá do início e na nossa última transmissão, quando a gente falava da fisiologia da mente, que quer dizer o quê? Estudar a natureza da mente. Nós trouxemos aqui diversos conceitos que foram fundamentais para que a gente pudesse entender melhor um pouco sobre o funcionamento. E agora vamos entender a anatomia da mente. Eu até citei aqui uma obra super importante, uma obra que historicamente também foi resgatada, na verdade, por Marie Bonaparte. Para aqueles que não conhecem, talvez, tão profundamente a história freudiana, Marie Bonaparte, de certa forma, foi uma das pessoas que auxiliaram, inclusive financeiramente, Freud nos momentos de dificuldade, no momento da guerra, enfim. E foi uma das pessoas que tinham ali a cópia de um dos manuscritos, de um manuscrito freudiano que ele escreveu numa viagem que ele fazia em um trem, numa das correspondências com William Fliess, o seu grande correspondente, chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Uma obra de 1895. E ali o Freud, ainda um Freud impregnado pela neurologia, ele escreve essa obra super importante. E até apelida, de certa forma, a metapsicologia. O que quer dizer metapsicologia? Para além da psicologia, metapsicologia, metaverso, para além do universo. Metapsicologia, para além da psicologia. E ele escreve, então, a metapsicologia. Ali os primeiros desenhos, os primeiros esboços, esse chamado projeto para uma psicologia científica, que mais tarde ele vai chamar a bruxa metapsicologia. E nesses textos o Freud faz então esse esboço dessa anatomia. Então, inicialmente, ele começa a dizer e a trazer ali um termo super interessante chamado traços minésicos, que nós vamos falar já em breve. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite para todos que estão aqui presentes conosco.
A Graças Falcão está conosco já. O Daniel Tavares, Vitrine Sertão. A Daniel, a Juliana Castanheiro, muito bom, obrigado pelas publicações que você tem compartilhado, viu? A Érica, que está sempre conosco, a Lúcia, a Rosana, uma boa noite, a Ana, Mara Lopes, a Juliana de Abaeté, Josué, Renê Moreira, a Elza, Roberto, que sempre traz aqui muitas contribuições para nós. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Vera Lúcia, uma alegria. Karen, seja bem-vinda, viu? Fique à vontade aqui para colocar perguntas, trazer as suas contribuições também. A Ana Paula, Cleiton, ainda é boa tarde lá onde o Cleiton está. A Márcia, seja bem-vinda, Márcia. Marisa, seja bem-vinda. E a Poliana, é sempre uma alegria ter vocês aqui acompanhando, tá? E sempre importante a participação também de vocês. Então, pode ser que em algum momento a gente coloque aqui alguns termos, alguma situação que talvez não seja tão bem compreendida. Por favor, coloquem aqui no chat as perguntas, as dúvidas, que na medida do possível, se está aqui dentro do assunto, e se é possível, claro, a gente abordar, faremos aqui sem sombra de dúvidas. Quem está nos acompanhando pelo Instagram, gente, lá na bio do Instagram tem um link que vocês vão ser direcionados diretamente lá para o canal do YouTube. Quem quiser, clica lá, vai ser direcionado. Aqui no YouTube eu posso administrar muito melhor a pergunta, a participação, ver quem está online conosco e vai ser muito melhor. Pessoal, então é interessante esse termo traços minésicos, o Freud utiliza para designar assim, as primeiras inscrições psíquicas. Isso é interessante. Nós somos quadros em brancos que vamos capturando, registrando, inscrevendo, anotando, marcando, carimbando, etc. Todas as nossas experiências. Todos os nossos primeiros acontecimentos vão se inscrevendo, então, na nossa memória afetiva, mesmo antes de haver uma atividade representacional. Por isso que, na análise, é muito importante com que o sujeito tem a capacidade de comunicar, não talvez com tanta clareza, aquilo que lhe passa, aquilo que lhe confunde, aquilo que lhe angustia, mas que o analista seja capaz de fazer provocações suficientes para que o sujeito possa, ao mínimo, comunicar as sensações, mesmo que de forma desorganizada. As experiências afetivas. Como dizia aquele bordão lacaniano, o afeto, vírgula, afeta. E é essa cota de afeto que nos interessa. Porque são essas primeiras experiências, esses primeiros registros que marcam a constituição do sujeito. Portanto, são elas que moldam todo o restante. E é justamente sobre isso que daqui a pouco nós vamos falar, sobre a música que nós utilizamos logo na introdução. E quando a gente fala de memória na psicanálise, é claro que nós estamos falando aqui de uma experiência um tanto quanto complexa. Não se trata de dizer de uma simples cópia dos acontecimentos do passado, mas as experiências que foram sendo aprendidas,
transformadas em tonalidades emocionais de prazer, de desprazer e de dor. Por isso que vai ser importante nós entendermos a anatomia da mente. O modo, por exemplo, pelo qual uma mãe amamenta uma criança pode ter desdobramentos durante toda a sua história. O modo como ela cuida, como ela brinca, como ela fala, como ela gesticula, como ela olha, como ela toca, tudo isso, de certa forma, se inscreve, primeiramente, com uma determinada tonalidade afetiva. A mãe, ela precisa ser, de certa forma, uma espécie de continência para a criança, de proteção, de afetividade. E essa tonalidade afetiva, que mais tarde significada, ou seja, representada ou não pela atividade psíquica da criança, passa a fazer ali parte de toda a ressignificação desses traços contínuos, vida afora da criança. O presente transforma o passado. E isso é super importante. E como que, de certa forma, nós somos justamente o ontem. Nós somos justamente essa sequência de inscrições. Nós somos essa somatória de experiências vivenciadas, de cuidados, de olhares, de toques, de respostas, de sorrisos, de amores. A nossa anatomia, a nossa constituição se faz assim. Além de todos esses traços de prazer e de dor que vamos ter aqui associados a determinados objetos, e nós vamos explorar muito bem essa terminologia objeto, que na psicanálise nós vamos perceber que não se trata somente de alguma coisa inanimada, um objeto caneca, um objeto caneta, um objeto caixa, mas se trata também de um objeto pessoa. Há, para além disso tudo, inscrições que vão para além. As memórias afetivas. Lembra das crianças que tem sempre aquele paninho, é claro, esse é para que eu limpe o meu óculos, mas não tem sempre aquelas crianças que têm aquele paninho, o famoso cheirinho, que elas precisam sempre dormir com eles para dar segurança, porque tem ali um pouco do cheiro da mãe, do cheiro do leite, que remete à segurança, à presença da mãe. E é uma coisa tão instintiva que até no reino animal é presente. Um dia, visitando uma fazenda de gado leiteiro, foi interessante porque quando nasce um bezerro, não é interessante para o fazendeiro. As bezerras, sim, porque vão se tornar vacas, vão ser produtoras depois de leite. Eles pegam um tecido, colocam ali sobre o bezerro, macho, filho da vaca mesmo ali, da progenitora, até que aquele tecido pegue o cheiro do bezerro. Pegou o cheiro do bezerro, eles colocam sobre outra bezerrinha,
que eles querem que seja amamentada para crescer forte e descartam aquele macho. A vaca sente o cheiro do filho e libera o leite. Ela tem essa memória afetiva. O bebê também tem. Ele sente aquele cheirinho que tem o cheiro da mãe, o cheiro do leite da mãe, gera segurança. Ela escuta a voz da mãe, ela já começa a se localizar. Opa, essa voz eu conheço. Mãe, mãe, mãe. As imagens, os lugares que ela já reconhece. Por isso é importante para a criança todo aquele momento de instabilidade. Desculpa, perdão. Erradíssimo o que eu disse, um ato falho terrível aqui. Por isso é importante para a criança todo aquele ambiente de estabilidade. Mesmo horários, mesmos lugares, sem muitas mudanças, para a criança se sinta segura. Tudo isso vai servir como uma matriz para a construção das imagens e das fantasias inconscientes dessa criança. E assim a subjetividade dela vai se constituir. A partir da predominância, então, desses traços minésicos, dessas inscrições relativos às experiências de satisfação. Todas as vezes que a pessoa tem uma experiência de satisfação, gera um registro. Esse registro gera uma marca, uma experiência que podemos denominar de uma experiência, então, de gratificação, de prazer. A partir dessa experiência, quero, no mínimo, uma experiência igual ou superior, nunca inferior. E isso começa a fazer um movimento no aparelho psíquico, que faz o sujeito querer buscar uma repetição dessa experiência. Então, essa inscrição primária faz com que ele busque repetir essas experiências. E assim, o desejo começa, então, a funcionar de acordo com o princípio do prazer. Na semana passada falamos do princípio do prazer, lembram? Para quem não estava presente, o princípio do prazer, segundo o modelo freudiano, apesar de ter um nome super sugestivo, o princípio do prazer não busca necessariamente o prazer, mas a descontinuação de uma dor. E é justamente a partir do momento que uma criança está desconfortável que alguém a satisfaz. Ou seja, é justamente a partir de um choro, de um frio, de uma fome, de um incômodo intestinal, de um xixizinho, de um cocôzinho, que a criança precisa do outro, que ela precisa do outro, ela chora, ela fica inquieta, e ao ser, então, atendida, observada, olhada, tocada, satisfeita, ela começa a fazer as suas inscrições. E ao ser atendida, a partir dessas suas angústias, ela percebe, olha, se eu faço isso, alguém me atende. Então, quando eu preciso, de novo, diante dessa mesma situação, ser satisfeito, repito novamente. E esse é o movimento pulsional. A pulsão é aquilo que sempre demanda algo do sujeito, de forma incessante, ou seja, sem parar. A Karen já está conectada conosco, seja bem-vinda, viu, Karen? Maria José, a Eunice,
Vanderleia, a Lídia, Kátia Rocha e a Renê já tem aqui uma pergunta. E quando a mãe não tem tal representação? Super interessante a sua pergunta, tá? Isso é interessante porque a mãe, em algum momento, ela vai funcionar, tá, Renê, como uma espécie de ego auxiliar. Existe até aquele momento que a mãe e a criança vivem de forma imaginária uma relação funcional. E a mãe precisa oferecer, sim, para a criança esse lugar, ou deveria. Se ela não oferece, isso com certeza tem desdobramentos. Segundo as concepções que nós estamos vendo aqui, principalmente da concepção de neurose e não neurose, a partir das contribuições de André Green e Marion Minervo, que é a autora do livro, isso, uma mãe que não colabora para essa estabilidade, ela favorece aqui a construção de uma personalidade não neurótica. E isso tem diversos desdobramentos. Tá? Relações objetais muito complexas, muita instabilidade emocional, tendências ao borderline, às doenças psicossomáticas, às adicções, a confusões emocionais e afetivas muito fortes. Porque essas pessoas não toleram a ausência objetal, justamente por causa dessa própria constituição e da ausência dessa representação do papel materno nessa construção. Então tem sim desdobramentos, tá bom? Eu te convido a fazer a leitura desse livro, tá? Vou projetar aqui na tela, ó, Neurose e Não Neurose, Marion Minervo. Leia esse livro que você com certeza vai crescer muito e ali tem exemplos magníficos. A Márcia também tem aqui uma pergunta. Professor, qual a tua opinião sobre amamentar o filho até quando ele quiser? Até 5 anos, por exemplo. Se a criança se alimenta normalmente, mas mama ainda, isso pode trazer algum dano à criança? Márcia, pode sim. Pode sim. Pode trazer diversas complicações, das mais diversas possíveis. Cada campo da saúde que você quiser ouvir, você pode ter aqui diversas contribuições, tá? Se você quiser ouvir um dentista, por exemplo, ele vai te trazer talvez algumas complicações que isso pode trazer. Por exemplo, o uso da chupeta, até a idade avançada, etc, etc, etc. A amamentação tem um período em que ela é necessária para a sobrevivência do sujeito. O sujeito depende daquilo. Depois daquilo, não mais. Existem situações que, por exemplo, quando se fala da castração, e essa é uma contribuição já desenvolvida pós-Freud, tá? A castração feminina, por exemplo, ela tem saídas diferentes da castração masculina, entradas e saídas diferentes. Uma das saídas da castração feminina é justamente o filho. O filho seria um substituto para a sexualidade feminina, tão específico quanto o pênis é um símbolo para a sexualidade masculina. Tá?
porque a mulher sentiu a ausência, não uma inveja do pênis, a ausência de um símbolo da sua sexualidade, tal qual o menino teve durante toda a sua infância. Alguns até dizem que, assim como o menino, ali nos seus 4, 5 anos, exibe o seu pênisinho para todos, olha, tem um pipiu. Alguns fazem correlações que uma mãe, ao segurar o seu bebê, seria um substituto de uma exibição peniana. Não é uma afirmação completa de total certeza aqui, tá? São apenas conclusões e leituras que nós temos por aí. Como se ela exibisse, olha, tá vendo? Aqui tá aqui o meu símbolo da feminilidade. E tá vendo isso que eu tenho aqui, homens? Vocês não podem ter, vocês não geram. Olha aqui, sou mulher, olhem só. Alguma coisa que inconscientemente gira ali. Isso faz com que a mulher talvez sustente essa relação entre ela e o filho de uma forma muito intensa. O filho é o falo para a mãe. E a mãe faz do filho seu falo. Olha que interessante. Se não existe alguém nessa relação que venha fazer um corte, e esse corte deveria ser pelo um pai ou um representante, essa relação vai se estender até um tempo que pode ser prejudicial para a mãe, para o filho e para um terceiro elemento, para o homem, ou para o parceiro ou parceira. Entende? Então, sim. E claro, uma criança que tem, até quando ela quiser, aquilo que ela decide, que limites vão ser impostos a esse desejo narcísico dessa criança? Então, muitas implicações, muitas coisas que podemos pensar, tá, a partir desta sua pergunta e provocação. Tá bom? Bacana! Zé Paulino está presente conosco, João também, a Marina, Joab Maciel, bacana. A Érica sempre traz aqui os nossos lembretes. Pessoal, vamos lembrar de curtir o vídeo, isso mesmo. Curte o vídeo, dá aí o seu like, faz print da tela, marca a gente lá, @ibrabs, @Bruno Augusto, Bruno Augusto, compartilha lá nas suas redes sociais, compartilha com quem pode aqui curtir os nossos conteúdos e vamos compartilhar para a gente alcançar cada vez mais seguidores e também colocar sempre aqui mais conteúdos. A Ana pergunta, professor, então qual é o limite? Ana, eu entendo que talvez você esteja perguntando em relação à nossa pergunta anterior aqui da Márcia, tá? Eu vou responder a partir disso, tá? Entendendo que seja ali. A sua pergunta também, uma pergunta super interessante, que faz super sentido. Qual é o limite? Quando se pensa em limite, é a mesma coisa de pensarmos aqui quando falamos da memória na psicanálise. Falar na memória em psicanálise é uma experiência complexa. Falar de limites também é uma experiência complexa. Porque isso se trata de uma experiência subjetiva. Vamos pensar, Ana, a partir das características, e eu pretendo ainda chegar a esse ponto, ainda hoje nessa transmissão,
nas características do desenvolvimento psicossexual do sujeito. Se o sujeito nasce e passa pelas fases do desenvolvimento psicossexual, fase oral, anal, fálica, que vão se sobrepondo, e, em média, a fase oral deveria ser de 0 a 2 anos, deveria predominar no máximo até aí a amamentação, não mais. Porque depois disso, as tendências e características orais deveriam começar a ser substituídas por outras tendências pulsionais, que seriam já as tendências anais, que gerariam mais autonomia para o sujeito. Então ele passaria de uma fase para outra com resquícios e tendências da fase anterior, mas com outra fase. Tá? Então, esse deveria ser no máximo o limite, tá bom? Mas precisa entender, se vai, que é uma criança bem franzininha, precisa estender um pouco o tempo, mas 5 anos essa criança já tem capacidade de alimentar-se sozinha, enfim. Pode ser que isso gere prejuízos para ela ou não. Precisa se avaliar muito bem essa situação. Mas precisamos pensar essa experiência do limite, sempre dentro dessa experiência subjetiva. Mas pensa que, pulsionalmente, ela já deveria ter abandonado essas tendências orais. Tá bom? Mário Lima, boa noite. O João de Deus da Silva pergunta: tem um momento e a forma de fazer o corte em algumas situações? Sim, João. Por isso que entender essa anatomia da mente é super importante. Tá? Como a gente já disse anteriormente, existem fases em que vão trazendo características que são predominantes ao desenvolvimento do sujeito. E compete ao analista observar bem essas fases e compreendendo esses momentos e perceber aonde há, de certa forma, aquilo que podemos chamar de fixações, tá? Os momentos em que a criança criou ali excessos pulsionais, tá bom? Ok. E se for menina que mama até os 5 anos? Lúcia, mesma coisa, tá? Jacques Lacan tem uma proposta super interessante que acho que vale a pena a gente entender, que são os objetos pequeno a, os objetos causa de desejo. Ele coloca, por exemplo, a voz, o olhar, que ele chama de pulsão invocante, a pulsão escopofílica, invocante, voz, escopofílica, olhar, oral, anal, né? E existe ali a pulsão fálica, existe a pulsão olfativa, que são colocadas também posteriormente. Objetos causas de desejo. A pulsão sempre gira em torno desses elementos, desses traços constitutivos, e busca sempre repetir essas experiências, tá? Por isso que é interessante, por exemplo, quem não conhece, hoje nós começamos, por exemplo, eu brinquei com vocês, né? Nós saímos das músicas francesas e passamos para o rock and roll nas nossas entradas musicais. Quem não conhece essa tradução da música dos Rolling Stones, I Can't Get No, né? Gente, essa música, não existe uma música que traduza melhor o movimento pulsional. A pulsão é isso que movimenta, que pede, que exige, que demanda do sujeito alguma coisa. E a tradução da música é justamente assim. Eu não consigo ficar satisfeito. Não consigo ficar satisfeito. Porque eu tento,
Eu tento e tento. Não consigo, não consigo. Quando eu estou dirigindo, quando aparece lá uma pessoa no rádio, quando eles ficam me dizendo mais e mais, quando aparece alguma informação, quando eu tento pôr fogo na minha mente, não consigo ter satisfação. Não consigo ficar satisfeito, não consigo ficar satisfeito, mas eu tento, tento, tento e tento. E ele continua dizendo isso diante de várias experiências. Esse é o movimento da pulsão. O sujeito é constituído assim. Ele tenta buscar satisfação o tempo todo. Quem não quer ficar satisfeito? Quem não quer continuar mamando? Quem não quer continuar satisfazendo? Todos querem. Mas existe um limite para as coisas. Muitas vezes não é possível. E até que ponto isso não prejudica a experiência das pessoas, subjetivamente dizendo. Pessoas que, por exemplo, têm as tendências orais, o movimento pulsional ligado à oralidade, uma fixação na oralidade. Essa pessoa vai ter tendências alimentares muito fortes, por exemplo, roer unha, beber, fumar, comer, gritar, chorar. Porque as experiências dos primeiros traços estão sempre ligadas a essa região. Qual a primeira satisfação da criança? O encontro da boca com o bico do seio. Se a gente for mais profundamente pensar na experiência, a criança sente alguma coisa no seu corpo. Ela não sabe o que é. É fome. Hoje nós sabemos que é fome. Mas a criança não sabe o que é. Instintivamente, ela busca alguma coisa. De repente é apresentado um seio para ela. Tup. E ela suga. Ó. Opa! Aquilo que eu sentia ao succionar isso que eu não sei o que é, me satisfaz. Gratificação, experiência, inscrição. Toda vez que eu estou angustiado, o que eu faço? Mamo. E eu quero repetir essa experiência. Quando vem aquele incômodo de novo, mamo. Quando eu estou angustiado, roo unha. Como? Bebo. Fumo. Choro. Grito. Porque o grito é uma pulsão invocante também. O choro é uma pulsão invocante. Invocar o outro para que me socorra, para que me olhe, para que me atenda em minhas necessidades. Só que permanecer nesse lugar faz com que eu não avance para as posições seguintes que vão me colocar em autonomia. Entende? Aí que está o perigo. Né? Existe também o contrário, a mãe que tem o prazer em amamentar sem limite de tempo. Claro, a relação simbiótica, a mãe que faz do filho o falo dela, o filho que faz da mãe o falo e a mãe que faz do filho o falo dela. Por isso que é necessário, às vezes, o corte. Tá? E sem contar as mães que, às vezes, dão o leite tóxico para a criança. O que é o leite tóxico? A mãe que está extremamente angustiada e, em meio às suas angústias, não dá ali um leite nutritivo. Ela alimenta com raiva, com pressa, porque tem que ir para o trabalho, fica com raiva, lá vem esse menino de novo, meu peito vai ficar caído. Esse menino não para de chorar, sabe? Uma série de coisas que pode passar
pelo psiquismo da mãe e que podem ser sentidas pela criança, o leite tóxico, e que com certeza vai ser captado pela criança, tá? É como um celular, né? Hoje, mais do que nunca. Uma mãe que, ao amamentar, coloca a criança aqui e não a olha. E, ó, aqui, ó, celular. Onde está o olhar da mãe? Aqui. E aonde está o olhar, a pulsão escopofílica necessária para a constituição e o reconhecimento da imagem, do self dessa criança? A anatomia da mente. Então, super interessante a gente entender todas essas questões para também saber o desdobramento que isso tem na vida adulta. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, o Roberto coloca assim: dar limites para uma criança no tocante na amamentação depende muito de uma mãe suficientemente boa. Justamente, Roberto. Esses termos a gente pode buscar lá em Winnicott, em Melanie Klein. São psicanalistas que exploraram muito bem toda essa questão do infantil. Freud, claro, no fundante da psicanálise, em muitos momentos, ele não teve a oportunidade de colocar ou de explorar tão a fundo essa questão em relação ao infantil, como o Winnicott e a Melanie Klein fizeram, tá bom? Muito bacana, a Lúcia coloca aqui os comentários, muito bacana. Tendências orais é uma pergunta da Vanderlé. Tendências orais é uma dependência da mãe? Não necessariamente da mãe, tá, Vanderlé? Porque, na verdade, a mãe pode contribuir em algum momento. Por exemplo, vamos imaginar um outro cenário que às vezes não há contribuição da mãe. Muito pelo contrário, é uma falta da mãe. Uma mãe que teve o leite petrificado, tá? O leite secou, ela não foi capaz de amamentar. Isso pode gerar uma tendência oral. Como a criança não teve aquele leite no tempo necessário, ou teve pouco, não teve a oportunidade de experimentar, gera nela uma necessidade de, ao ter algum objeto que a satisfaça, tê-lo em excesso. Pode ser que gere uma tendência oral a partir da falta, e não só a partir do excesso. Tá bom? A Tânia, eu ia lhe pedir para colocar os termos, porque vai passando, a gente não sabe. Pulsão invocante é a voz. A voz é alguma coisa que sempre está ligada com a pulsão, tá? O sujeito, através da voz, invoca o outro. A nossa voz é isso, né? O choro do bebê, a lalangue, a língua materna é isso, o balbucio do bebê, essa comunicação que a mãe entende, é xixi, é cocô, é fome, é cólica, é sono, já é uma espécie de comunicação, de invocar o outro a cuidar de mim. A fala é essa espécie de comunicação. Então, a nossa voz é uma espécie também pulsional. A gente quer alguma coisa através da nossa fala. E a escopofílica é o olhar, tá? Sempre há alguma coisa em torno do olhar. Olhar e ser olhado,
a reconhecer e ser reconhecido. Então, sempre é alguma coisa que vale a pena explorar em torno desses elementos, tá bom? Bem, então é super interessante a gente entender toda essa questão, entender esse processo de que estas inscrições, esses traços menésicos, eles começam em nossa vida, em nossa história, desde as nossas experiências mais arcaicas. E vão se repetindo. Vão se inscrevendo, se reinscrevendo, vão se repetindo através de toda a nossa história. Então vale muito a pena sempre nós entendermos tudo isso. Como essas experiências que o sujeito vai vivenciando, vai atravessando, marcadas pelo meio onde ele está inserido, pode fornecer bases para a sua personalidade neurótica ou para a sua personalidade não neurótica. Tá? Vamos lá. Ok. Temos aqui uma pergunta. Do ponto de vista, eu vou fazer uma substituição de palavras aqui, tá? Do ponto de vista inconsciente, tá? Eu não vou ler como subconsciente, porque na psicanálise isso pode gerar uma grande confusão. O bico da mamadeira, em tese, não substituiria o peito da mãe, já que a criança não tem consciência do que é ou não é o bico do peito. Veja bem, interessante isso, porque se fosse só isso, ótimo, você estaria em tese correto. Mas é complexo, porque essa experiência tem muito mais elementos em jogo do que a gente possa considerar, tá? Nesse cenário, veja bem, nós temos o olhar, que é uma pulsão. A criança precisa ser olhada, reconhecida. Nós temos o toque, nós temos o olfato, nós temos o corpo da mãe. A criança precisa sentir-se. E nós vamos ver nas próximas transmissões o quanto é importante a construção do self, do ego, do próprio eu do sujeito. Nós vamos entender nessa transmissão que o eu seria o ego mais o self do sujeito. E que isso vai ser importante. A delimitação do próprio corpo, ser pegado, ser acariciado, ser tocado, ser olhado, ser cheirado, cheirar, olhar, ser olhado. Entende que existem uma complexidade de experiências para além de umbigo, de mamadeira. Agora, é claro que se a criança não tem a mãe fisiologicamente, a mamadeira faz a função da amamentação, sem sombra de dúvidas. Mas se existe ali um representante que possa dar o carinho, dar o afeto, dar a construção da complexidade afetiva, isso sem sombra de dúvida vai fazer uma grande diferença na história da pessoa. O Roberto coloca assim, Roberto, vamos lá, chuchar com violência e até morder o seio. Que mamífero, é interessante. Chuchar com violência, morder o seio da mãe nos transmite que mensagem por parte da criança? Desculpa, agora que eu queria uma segunda pergunta. O chuchar com violência e até morder o seio da mãe nos transmite que mensagem por parte da criança? Super bacana a sua pergunta e eu te convidaria a explorar muito
o que de fato é a fase oral. A fase oral do desenvolvimento tem muito mais elementos em jogo do que a gente imagina. Inclusive, existem alguns analistas ali mesmo do tempo freudiano que colocam uma fase chamada de fase oral sádica. Isso é super interessante. Ao final da fase oral, na transição para a fase anal, surgiria essa fase oral sádica. E olha que interessante, Roberto. A criança e a mãe já estão ali meio que cansadas dessa experiência. O amamentar já perdeu aquela graça inicial para a mãe já está vendo que a criança está desenvolvendo, já consegue comer um pouco sozinha, já não depende tanto do seio, já come uma papinha, outras coisas. A mãe já tem outras tarefas para além do cuidado que inicialmente era integral para a criança. A criança começa a perceber que a mãe está se desligando um pouco dela, indo para o mundo exterior, e a criança quer a atenção da mãe. Por um lado. Por outro lado, o corpo da criança está desenvolvendo, está crescendo. O que começa a crescer? Dentição. Começa a coçar os dentinhos. O que começa quando está coçando? Primeiro, fase oral, tudo se leva à boca. Se descobre o mundo pela boca. Então, tudo quer ser introjetado. Está ali uma maneira de conhecer o mundo. Segundo, está coçando. Já viu um cachorrinho quando está com o dente crescendo, rói todos os móveis da casa? A criança também começa a morder tudo. Inclusive dentro do seio. Para além disso, ela percebe que a mãe está um pouco desatenta com ela. Mas dá uma mordidinha, não sei. A mãe fala, menino, que isso? Ela consegue talvez uma coisa que a mãe já tinha deixado de fazer. Olhar, voz, etc, etc, etc. E aí entra na fase anal, que seria a fase subsequente, em que ela começa a querer a ter autonomia, controle, e aí entra várias características. Então pesquisa, Roberto, fase oral sádica, que você vai encontrar bastante coisa legal aí, tá bom? Maravilha! Vamos lá, Pérola colocou: a amamentação é importante para fortalecer o vínculo da mãe e o bebê, e também a amamentação tem muitas vitaminas no leite, é também o leite mais saudável, sem sombra de dúvidas. Fora o aspecto afetivo, que se bem vivido e conduzido, traz ali características incríveis. Mara Lopes coloca: além da batida do coração. A pulsão olfativa também é interessante, né? Além do cheiro, o cheirinho, como a gente disse inicialmente, a criança reconhece, né, as batidas do coração. Por isso, esse contato no peito é tão importante. Lúcia Helena, handling de Winnicott, holding e handling, tá? São os dois. Esses dois momentos são importantes. Primeiro, holding e subsequentemente o handling. Ok? A Tânia Aparecida. Neste contexto de transição, até mesmo o próprio leite materno vai se modificando. É o físico e o psíquico em dinâmica. Isso mesmo. Tudo vai se mudando automaticamente para a própria transição. É isso mesmo. Ok. E a Rosângela coloca: então, como fazíamos antigamente, colocando a criança mamando sozinha, apoiando a mamadeira, em um livro. Então, Rosângela, é complicado dizer o que é erro, o que é acerto,
Muitas coisas talvez não se sabiam, enfim, não precisa se culpar ou dizer, enfim. É sempre agora a possibilidade de ressignificar muitas e muitas coisas. Pessoal, olha só, o nosso tempo chegou ao fim, tá? Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu queria, assim, pedir mesmo para vocês curtirem os nossos canais, nosso canal aqui no YouTube, do Ibrapse, o meu canal Bruno Augusto Psicanalista, o meu Instagram aqui, @psi Bruno Augusto, o @psi Ibrapse. Tira print, compartilha, conheça ali as nossas publicações diárias, conheça lá o Psicanálise Sem Conceitos, que sempre estou ali publicando diversos conceitos da psicanálise. Vai ser sempre bacana, tá bom? Nós temos aqui, semana que vem, no dia 28, o nosso grupo de supervisão para quem é aluno do Ibrapse. Então, quem é aluno do Ibrapse, entra em contato com a Érica, entra em contato lá com o Jefferson. Terça-feira, 11 da manhã, nós temos nosso grupo de supervisão. Eu espero a participação de vocês, tá bom? Na próxima semana, na próxima quarta-feira, dia 1º, eu não vou poder estar presente com vocês, então nós nos veremos na quarta-feira, dia 8 de março, tá? Eu tenho um compromisso, não vou poder estar presente na quarta-feira, peço desculpa a vocês, mas no dia 8 de março a gente se encontra aqui e vamos continuar falando aqui sobre a anatomia da mente. Ainda tem muito assunto que eu quero ainda compartilhar e falar com vocês. Eu achei que daria para a gente falar numa transmissão, mas não foi possível. Mas continuaremos falando na nossa próxima transmissão no dia 8 sobre mais aspectos da anatomia do aparelho psíquico. E, claro, deixa aqui também a sua sugestão, vai lá no Instagram, eu vou fazer publicações lá no Psicanálise Sem Conceitos, deixa lá também a sua sugestão de temas, de algum conceito que você quer entender, que acha que é interessante a gente abordar na psicanálise, que vai ser uma alegria poder também transmitir esses conceitos, tá bom? Uma boa noite para todos vocês, muito obrigado pela presença e até dia 8 de março aqui nas nossas transmissões das quartas-feiras. Muito obrigado e uma boa noite para todos vocês. Tchau, tchau.